Amadas, bem-vindas para nossa mentoria aberta do Despertar, juntas mais uma vez. E hoje eu vou falar de um assunto que vocês, todo mundo que chega no Despertar tem essa questão que é a falta de autoconfiança. Só que eu vou falar de falta de autoconfiança, vou falar como ter mais autoconfiança, mas eu vou começar essa conversa com uma reflexão meio freestyle aqui para a gente fazer juntas. E quero começar com uma pergunta que eu quero trazer uma pergunta para vocês, que eu quero que você até tire um tempo para pensar. Quando foi que você começou a não gostar de você? Onde? Quando foi que você começou a não gostar de você? Esse final de semana, pega essa pergunta, vai pensando. Vou falar um monte de coisa e aí depois a gente conversa. Eu abro para vocês. Mas por enquanto, eu quero que você, até se você puder escrever, quando foi que eu comecei a não gostar de mim mesma? Quando foi que eu comecei a não gostar de mim? Esse final de semana, eu tenho um casal de amigos aqui, são brasileiros, amigos desde o Brasil, que são tipo a minha família aqui. Inclusive na casa deles que eu tava lá ano passado e tal. E eles têm duas menininhas, algumas de vocês até viam elas, né, vindo na aula e tal. E elas têm 5 e 6 anos. Não existe no conceito delas não gostar delas mesmas. Não tem nem estrutura mental para isso. Elas estão vivendo. 5 e 6 anos. Elas estão vivas, elas experimentam, elas pulam, elas choram, elas ficam putas, elas ficam entediadas, elas se olham no espelho. Uma delas adora moda. Fica se olhando no espelho, se diverte com a própria aparência, se diverte com o próprio corpo. Eu tava deitada com elas, um dia os meus amigos foram sair para jantar, fiquei com elas. Aí uma delas falou assim: Titia, por que que a sua barriga é smushy, que é mole, né? Por que que a sua barriga é molenga? Porque todo mundo tem um corpo diferente, né? Tem gente que não tem barriga, tem gente que tem a barriga mais mole, tem gente que tem a barriga mais dura. São muitas pessoas e muitas barrigas diferentes. Aí a outra falou: minha barriga é grande, minha barriga é grande. Tipo, ela não tem o conceito ainda de qual barriga é a certa ou errada. Até a outra tava me perguntando por que que a sua barriga é assim, porque ela tava comparando com a minha barriga, mas ela não tava. Essa é a de 6 anos que perguntou. Ela já tá um pouquinho se ligando nos padrões. Porque ela já começou a perceber, ué, você tem a barriga diferente dessas outras, né? A outra tava assim, ela gosta de mim, eu também tenho a barriga grande, porque queria fazer conexão, se identificar comigo. E eu fiquei observando aquilo, vendo o quanto que para elas não existe, tipo, não gosto de mim. Existe estar, tá no jogo. E aí, claro, né, comecei a pensar na minha vida, na minha infância, quando eu era pequena, quando eu tinha 5, 6 anos. E como eu também era assim, só lá, viva, entendeu? Pulava, descia. E eu comecei a não gostar de mim com 8 anos. Foi com 8 anos que eu comecei a não gostar de mim. E eu me lembro de algumas situações específicas. Uma delas, e todas têm a ver com o peso. Uma delas foi quando eu estava no ônibus da escola e tinha um menino no ônibus que se chamava Tiago. E olha isso, eu tinha 8 anos, eu estou com 40, isso faz 32 anos. E eu me lembro do Tiago. E eu estava no ônibus, eu era muito faladeira, muito, muito felizinha, muito saltitante, muito amiga do motorista. E eu tava com o motorista, eu tava não sei o que falando com o Thiago, virei e falei assim: eu sou uma gatinha. E aí ele falou, aí o Thiago falou,
uma gatinha estufada. E aquilo fi sabe quando você fica assim eu na hora é tão gente, olha como é louco. Eu tinha 8 anos e parece que eu lembro da minha eu tenho a memória emocional. Eu fiquei assim: "Estufada?" Tipo assim, que conceito? Eu não sou uma gatinha então? Tipo assim, que como assim? E aí nesse mesmo ano, também com 8 anos, foi a primeira vez que a minha mãe me levou no médico para fazer dieta, porque encheu muito o saco da minha mãe de que eu estava ficando muito gordinha. E aí eu lembro também muito claramente de ir no médico da dieta, e aí você vai no médico quando você tá doente, quando tem uma coisa errado. Você vai para consertar. Então, a minha cabeça já começou a: "Espera aí, tem alguma coisa errada com o meu corpo aqui". Já tem o Thiago que falou que eu sou estufada, já tem a minha mãe me levando no médico. Quem que não tá indo no médico? Como é que você começa a botar, né, juntar Lé com cré. E foi aí que eu comecei a não gostar de mim mesma. E foi quando eu comecei a sacar, assim, alguma coisa aqui, né. E olha que interessante, eu tinha essa questão do corpo, da beleza, tal, da estética, eu não estava nos padrões. E aí depois eu me estava lembrando disso também, alguns anos depois, isso mais uns 2 anos depois, não tinha uns 10, 11, que tinha aula de educação física, e aí tinha um momento que se pesava, se pesava, a professora pesava todo mundo. E eu me escondia, tipo, não tinha como me esconder muito, porque uma hora ia chamar a Fernanda, mas eu me escondia, desconversava, tinha, assim, um horror de me pesar na frente das outras meninas, porque até já eram 3 anos aí que eu já estava ligada de que eu estava errada. Só que por outro lado, eu sempre fui boa aluna, sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar. Então sempre existiu muito uma conversa sobre: "Ah, a Fernanda é muito boa aluna, a Fernanda é ótima, a Fernanda não precisa se preocupar". Então eu tinha já uma confiança muito grande na minha capacidade intelectual, assim. Por outro lado, as crianças da minha família que repetiam de ano, por exemplo, começaram a ter o estigma do burro, do lento, do não aprende, não tem jeito, não dá sossego. E aí eu fui a gente vai costurando. E aí começa, né. Começo para mim começou com 8 anos, foi o começo. E se quebrou a bolha ali do "eu sou uma gatinha". Eu virei a gatinha estufada, tenho 40 anos, nunca mais esqueci disso, né. E vocês, alunas do Despertar, chegam no Despertar, e uma das coisas que vocês falam: "Eu queria ter mais autoconfiança, queria ser dona de mim, queria me sentir bem comigo mesma, queria acreditar no meu potencial". E eu quero trazer essa reflexão para vocês, né, como que a gente pode acreditar em nós mesmas, arriscar, porque quando a gente vai tentar fazer coisas novas, e expandir, e crescer, e apostar em nossos sonhos, a gente vai errar muito no caminho. Não tem muito como não errar. Não tem como fazer nada sem errar, não tem como ficar boa em nada sem ser ruim antes. Você começa ruim, aí você fica boa, tipo, o processo de qualquer coisa. Você faça, começa ruim e aí você fica boa, né, tipo, não tem só que quando você não gosta de você, é muito difícil tolerar os erros. É muito difícil tolerar você se assistir sendo ruim, se assistir sendo incompetente, se assistir sendo, medíocre. É difícil se assistir, porque você não gosta de você. Então uma coisa tá totalmente ligada hoje você é uma mulher, eu vou falar da minha idade, né, então eu tô com 40, começou com 8. Hoje eu já estou confiante, mas eu tive um processão aí, assim. O corpo então nem se fala.
Na adolescência eu já tinha distúrbio alimentar, já queria me matar, já aquelas coisas trash, assim, de série americana, assim, né. Então, eh, tudo começa e lá vai eu, né, fico só falando mal do patriarcado e das famílias, né, tipo, só lá vai eu. Mas é isso, tem que fazer, né. A gente começa a não gostar da gente, porque tem um monte de gente pontuando pra gente o que não tá legal. De acordo com quem? Deles. E se você notar, são pessoas que geralmente não gostam nem de si mesma. Então que louco, né, as referências que a gente vai pegando. Tem uma frase que eu amo, que eu falava bastante, faz um tempo que eu não falo, que é: "Quem tá bem não faz mal para os outros". E claro que, né, é exceção, tem às vezes você faz mal sem querer e tal, 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 mas você entende, né. As pessoas que são críticas, que são cri-cri, eu tenho uma amiga muito próxima, que é daquelas que comenta todo mundo, sabe. Comenta todo mundo, critica todo mundo, é dura com todo mundo, tudo: "Ah, impossível, é terrível, ó, péssimo, tudo". Aí eu falo assim: "Amiga, deve ser um inferno dentro da tua cabeça, porque se você faz isso com os outros, eu imagino com você, como é que não é? Deve ser um inferno ser você". Ai, é muito difícil, porque não se perdoa, porque se não perdoa, você não se perdoa, porque é um olhar, né. Então, quando a gente começa a pensar em autoconfiança, isso começa da infância. E na infância, as minhas inseguranças vieram do que me diziam. E a minha confiança também vinha do que me diziam. Então, essa confiança que, por exemplo, a minha mãe sempre teve em mim, de que eu era muito inteligente, que eu era boa aluna e que vai, eu sempre tive essa confiança de que, ah, eu vou, eu me viro e vou. A Fernanda se vira, era uma coisa que eu ouvia muito. E até hoje a Fernanda se vira. Então, assim, não é também que eu só absorvi coisas mas é só para mostrar, para ilustrar para vocês através da minha história, o quanto que a gente vai construindo a imagem de nós mesmas também pelo ambiente que a gente está. Por isso que relacionamentos abusivos são tão destrutivos. E quem já passou por eles sabe. As pessoas que saem de relacionamento abusivo saem destruídas, porque elas começam a acreditar em tudo aquilo. E o relacionamento abusivo, ele é baseado na pessoa minar tanto a sua confiança, tanto a sua confiança, que você vai ficando, que você acha que não vai encontrar mais ninguém, que ninguém vai te amar, e você vai ficando, que você sai totalmente só. Que até mesmo entrar no relacionamento abusivo, às vezes a gente entra porque entra pela nossa insegurança, né. Não que pessoas confiantes não entrem em relacionamentos abusivos, pode acontecer com qualquer um, só que entra pela insegurança, pelo seu, por aonde você está mais vulnerável, né. E essa ideia que a gente tem, eh, essa ideia, quando a gente não tem autoconfiança, é porque a gente não gosta da gente, a gente não confia na gente, porque a gente tem uma imagem de nós mesmos, e essa imagem começou a ser construída lá atrás. Quando foi que você começou a não gostar de você mesmo? Porque você não nasceu não gostando de você mesmo, você não tinha essa construção. Por muito tempo você era só viva. E aí foram te moldando. Teve uma aluna do Despertar, ou foi do ciclo, acho que foi do ciclo dessa aluna, que ela falou que ela nunca se esquece de um dia que a mãe dela arrumou ela toda princesinha, toda bonequinha de vestido branco, pra ela ir numa festinha no parquinho. Só que ela não podia se sujar. E ela derrubou o suco de laranja no vestido. E a mãe dela gritou com ela: "Você não tem jeito, tá 5 minutos com esse vestido, já estragou, você estraga tudo". E ela nunca tinha esquecido disso. Mas olha que loucura, é uma criança com um vestidinho branco. Nem eu, que sou adulta, não uso muito roupa, eu tenho uma blusa branca, porque eu derrubo tudo em mim, eu sou o tipo de pessoa que tem problema em acertar a boca, porque eu tô sempre babada. E olha que doideira, tipo, então a gente vai construindo, você não faz nada direito, você é burra, você não tem jeito.
Você não termina nada do que você começa. Você não é tão bonita quanto a sua irmã, você não é tão inteligente quanto a sua prima, você não é tão rápida quanto a sua vizinha, você não joga tão bem quanto a Mariana. E aí vai, né? A Mariana é uma pessoa imaginária, tá? Não tem nenhuma Mariana. E aí você vai aos poucos construindo uma imagem de si mesmo com todas essas críticas. E as críticas elas ficam mais do que os reforços. Porque as críticas são tipo um toma cuidado com isso aí, hein? Senão você não vai pertencer, senão você vai ficar sem amigo, senão seus pais não vão gostar, você não vai ser orgulho dos seus pais, você não vai ser aceita, você não é tão legal. Então você fica mais atento porque você quer acertar. Você quer acertar. Eu tava pensando hoje nisso, né? Pensando nessa conversa e pensando o quanto que vocês, que são alunos do Despertar, têm problema de autoconfiança e o quanto que vocês querem acertar. Vocês querem fazer as coisas direito. Vocês querem fazer o melhor possível. Vocês querem fazer direitinho. E isso deve ser, e isso eu também sou assim. Então, assim, desde a infância a gente quer ser a boa aluna que faz direitinho, a boa menina, a boa filha, a boa, né? Então a gente começa a sacar as coisas que a gente não é boa o suficiente e começa a ficar atenta, precisa ficar esperta, porque essas coisas. Só que isso tudo internaliza. E óbvio, assim, nós somos, né, geração anos 80/90, né? Só a gente, somos sobreviventes. Óbvio que grande parte dos nossos adultos faziam isso achando que na dureza a gente ia crescer, ficar forte, né? A minha mãe falava: "Me escuta, porque a vida é madrasta". Então, assim, ela era assim: já deixa eu já te preparar aqui, porque lá fora é pior". Então era, tipo, numa boa intenção, né, tipo, óbvio, mas, vai minando a confiança, né. Então, cheguei na adolescência com a minha autoconfiança zero, eu era de uma menininha tagarela, expansiva, curiosa, que perguntava de tudo, virei uma adolescente retraída, introvertida. E sou introvertida até hoje. Não sou tímida, mas era introvertida. Sou introvertida. Porque situações sociais, tipo, ai, eu tenho tanta antena ligada que são exaustivas para mim, sabe? Ai, me deixa quieta. Hoje eu vejo isso, né? E claro, hoje em dia eu já sei manipular isso, sei gerenciar e tal. Mas na adolescência era muito cansativo. Então começa a perceber que e por isso que tanto no retiro virtual eu falo da morte da melhor versão. Porque a gente não gosta de nós mesmas, porque a gente se compara com uma versão que a gente poderia ser, ou deveria ser, ou teria que ter sido. Que nem eu estava conversando com alguma de vocês, que eu não me lembro mais quem foi, se eu lembrasse também é irrelevante, porque não ia falar o nome, que falou assim: eu tô aprendendo inglês, mas tá devagar. Todo mundo aqui que aprendeu, que tá fluente no segundo idioma, sabe que demora para ficar fluente no idioma. A não ser que você nasceu, seus pais falando outro idioma, demora pra você aprender um idioma, né? Não, mas tá demorando. Sim, tá demorando porque demora, é que nem nascer dente, né? Demora. Que nem crescer cabelo, que nem crescer unha, demora. Tipo, as coisas demoram pra crescer, pra aprender. Não, mas tá demorando porque eu tô comparando. Então, quando a gente tem autoconfiança baixa, é porque a gente está comparando com um ideal que a gente criou pra gente. Que a gente começou a criar desde lá, pra mim desde os 8, né. Até os 8 eu não tinha essa concepção de que eu estava errada em alguma coisa ou que tinha como errar, né, não estava. Mas foram, então e a gente vai vendo, né, e quando a gente é criança,
Por isso que eu gosto da Maya Angelman lá, que ela fala de educação positiva e eu consigo aprender com ela, assim, muito vocabulário, porque ela fala que a sociedade é adultista, que a gente, né, tipo, uma criança cai, a gente fala: "Vai, levanta, levanta, vamos", mas que se uma amiga nossa cai, a gente nunca fala isso, né. Se uma amiga nossa cai, a gente fala: "Nossa, amiga, você tá bem? Você precisa de ajuda? Quer ajuda pra levantar? Tá tudo certo? Machucou?". E várias, né, microviolências que a criança vai sofrendo, que eu me identifico em várias, que são, tipo, super naturalizadas. E porque eu não tenho filho, mas eu assisto muito conteúdo da Maia, porque eu percebo o quanto que a gente internaliza isso. E uma coisa que eu trabalho muito com vocês é a Berenice. E eu fico vendo o quanto que as coisas que a Maia fala, são as coisas que a Berenice passa a falar. Que a Berenice também veio lá da infância, as frases que a gente tem na cabeça. Então isso vai, só que acontece que assim, eu não tenho mais 8 anos. Só que a voz que fala que eu sou uma gatinha estufada, que não é bem ela evoluiu, né, ela tem muito um vocabulário muito mais extenso do que gatinho estufado. Mas essa voz continua. Se eu tô insegura com qualquer coisa, se eu tô insegura com a minha aparência, sempre volta para o estar gorda, sempre, sempre, tipo, é batata. Às vezes eu falo: "Mas que diferença ia fazer se eu fosse magra?" Nenhuma, tipo, não ia fazer diferença nenhuma. Mas a minha cabeça tá já, tipo: "É gordo. Não vão gostar de você porque você é gordo. Não sei o quê, porque você é gordo". Fernanda, e eu sei muito bem que a minha atitude é o que muda se as pessoas estão me achando bonita ou não. Tipo, dias que eu tô expansiva, conversando, dando risada, tagarela, falando as coisas. Vocês sabem como eu sou. Falo as coisas sem pensar, falo as coisas de uma maneira espontânea, me embanando com as palavras. Tipo, eu sinto as pessoas ficam me olhando assim, porque as pessoas elas ficam encantadas pela espontaneidade. Isso deixa as pessoas bonitas. Tem dias que teve épocas que eu estava mais magra, muito mais magra, sei lá, 30 quilos mais magra, e não era assim. E ninguém me olhava, era invisível. Absolutamente invisível, porque eu não tinha essa postura. Então, a postura que te deixa bonita, atraente, né, tipo, não é a sua o quanto peso você tem. Só que até aí, né, sou eu e a Berenice todo dia ali. Hoje em dia é bem mais tranquilo, mas foi uma construção. Então, quando a gente começa, né, então volta a pergunta: quando foi que você aprendeu a não gostar de você? Porque essa autoconfiança que você busca, que não é uma porque a autoconfiança que vocês estão buscando nessa altura da vida já não é mais a autoconfiança estilo engole o choro e vai. Que era uma autoconfiança que eu conseguia bancar nos meus 20 anos. Engole o choro e vai, Fernanda, vai, para de reclamar, e vai não sei o quê. E eu tinha essa voz internalizada do vai, se vira, vai, se joga, vai, não dá trabalho, né? Tipo, vai e resolve sua vida e tal. Eu ia, com 20 anos eu ia, com 25 eu ia, com 30 já começou a falhar, com 30 eu já não estava conseguindo mais. Então, assim, eu não vou, tá. Ficou muito pesado. E foi com 30, quando eu tive meu despertar, que eu comecei a criar uma nova autoconfiança, porque foi uma autoconfiança que brotou do quem sou eu e como eu posso me fazer bem. E quais são as coisas que eu quero fazer para me fazer bem? Porque eu quero ficar bem, eu não quero viver em guerra comigo mesma. É insuportável viver em guerra com você mesmo. É insuportável. Eu contei para vocês, teve situações que eu estava tipo em Paris, que era assim, nossa, um puta sonho da vida, só que a minha mente era tão dura, pesada, intransigente, crítica, que eu estava lá em Paris, pensando, Torre Eiffel. Porra,
Eu queria tanto chegar aqui, se isso não vai me empolgar, se a Torre Eiffel não vai me empolgar, o que que vai me empolgar? Tipo, eu tive a sorte de conseguir realizar sonhos grandes, tipo ir para Paris, porque a grandíssima parte da humanidade não tem, né, essa chance. Eu tive essa chance, consegui, né? Para chegar lá e perceber que não ia adiantar estar na frente da Torre Eiffel. Se dentro de mim eu não tivesse um olhar mais generoso, que, ironicamente, tinha que começar a ser generoso comigo. Se eu não gostasse de mim, eu não ia conseguir gostar nem da Torre Eiffel, sabe? E sabe o que é mais louco, gente? Que hoje em dia eu aprendi a gostar de mim e eu não tenho mais desejos de ir para a Torre Eiffel e equivalentes, sabe? Porque, tipo, tá em paz, tem outras coisas que me encantam mais. E, e é muito doido, porque a gente começa a não gostar da gente, porque a gente quer corresponder às expectativas do que esperam da gente quando a gente é pequeno e aí em diante. E aí a gente começa a reprimir o que faz de nós, nós, as nossas coisas que fazem, que nos fazem autênticas, né? Criança é muito autêntica, né? Elas são muito elas, assim. E criança não dança bem, não canta bem, não faz nada bem. E ao mesmo tempo é mágico ficar olhando pra uma criança, né? Tipo assim, ai, que lindo ela dançando. É péssimo, não tem nada de bonito, assim, de técnico, não tem. Mas você se encanta, porque ela tá só sentindo, sem filtro, né? E a gente vai criando os filtros para ser aceita, e a gente vai reprimindo partes nossas, reprimindo partes para ser aceita. Só que o grande pulo do gato é: você nunca é aceita. Porque geralmente as pessoas também nunca estão felizes com nada que você faz, tem sempre alguma coisa que você podia melhorar. E dois, porque mesmo se elas aceitam, elas estão aceitando aquela versão podada sua, que não é você. E você sabe que você não está sendo aceita, porque você sabe que você está de uma forma ou de outra sacrificando, tipo, podando, tirando partes suas. Então você não tem nunca a sensação de estar realmente acompanhado e aceito, porque você não encaixa, não está encaixando, porque você não está sendo inteira, né? Tá tentando encaixar, que nem aqueles carrinhos de criança, sabe, que tem os triangulinhos, a estrelinha, o circulozinho e os negocinhos que encaixam. Você tá tentando encaixar uma estrelinha no buraquinho de redondo. Não passa, não passa. Só passa o buraquinho redondo, redondo, estrelinha, estrelinha. E o que aconteceu comigo, depois que eu comecei a gostar de mim, e que eu comecei a achar graça de mim, então eu sou, hoje vocês me conhecem bem, eu conto piada, eu dou risada sozinha. Eu dou risada das minhas próprias piadas, às vezes eu tô sozinha dando risada das minhas próprias piadas. Eu me permito errar muito, me permito mudar de ideia, e eu fico: "Ai, olha eu ali sendo eu, olha eu a Fernanda sendo Fernanda de novo". Porque quando eu aprendi a gostar de mim, eu comecei a levar mais a sério os meus sonhos e o que eu quero, mas eu comecei a me levar menos a sério, porque eu não cobro de ser perfeita o tempo todo. Porque eu também sei que não vou ser, não vai ter jeito. Eu sou meio cagada, assim. E eu, tudo bem, eu topo. Tipo, eu sou meio cagada. E também porque agora eu trabalho com outras pessoas, eu já tive mais de 1000 alunas, eu sei que todo mundo é meio cagado de perto. E não só eu trabalhei com muitas pessoas de perto, como esse meu trabalho me criou um tipo de um leque de habilidades que faz com que pessoas estranhas se abram muito comigo. E quando você vai vendo pessoas de perto, todo mundo é meio, gente, quando eu falo meio cagada, eu falo no sentido mais fofo da palavra, por mais que não tenha nenhuma coisa fofa sobre estar cagado. Mas é que todo ser humano é complexo, complicado, contraditório.
a gente fala umas coisas que não faz sentido, aí a gente muda, aí não era bem isso. Mas é um pouquinho daquilo, é um pouquinho daquilo outro, e a gente não sabe. E tem coisas mal resolvidas. Todo mundo é assim. Ninguém é perfeito e cândido. E todas as pessoas que tentam muito ser assim, elas me entediam profundamente. Eu falo assim: "Ai, nem dá pra saber quem você é de verdade, coisa insuportável". Eu amo uma conversinha sobre, tipo, real, assim. Eu e as minhas amigas, assim, ó, só vamos não tenho amiga que fica se fazendo, não tenho paciência. Ou a gente vai ter essa relação pra gente ser assim, ó, vamos ser o que tá é o que é, assim, vamos botar tudo na mesa e a gente, né, se for pra a gente ser amiga, a gente se resolve aqui na realidade, porque se for pra você ficar se fazendo, ficar me fazendo, aí eu já vou assistir um YouTube, que eu ganho mais. Eu tenho preguiça, eu nem vou. Isso só existe porque eu gosto de mim. E eu não gosto de mim, tipo Miranda do Diabo Veste Prado. Porque a gente tem esse imaginário da mulher autoconfiante que gosta de si mesma, uma mulher muito gostosona, fodona, que pisa, humilha os outros e não é nada disso. Nada, mesmo porque eu acho que essa mulher é muito insegura, na verdade. Porque ela é cagada, como todo mundo. Não é esse gostar. É um gostar de estar à vontade com quem você é. De ver que, meu, eu vejo que eu tenho 1000 defeitos. E eu vejo esses defeitos e eu não perpetuo esses defeitos. Eu tento melhorar, sempre. Eu sou uma pessoa que ama melhorar. Eu gosto disso, eu gosto de ser uma pessoa melhor. Eu gosto de ser politicamente correto. Eu me importo com as causas. Eu me esforço, mas vira e mexe, eu tô fazendo merda, mas eu me esforço, me esforço. Então não é sobre passar pano, não é sobre ser arrogante, é sobre a gente olhar para nós mesmos e falar: "Cara, eu sou um ser humano, só isso". No papo eu falo muito isso, quem já fez o papo. Você não passa de uma humana, humana. E você tem 1000 coisas boas, você tem 1000 qualidades, você tem 1000 recursos. E você poder enxergar isso é o que vai te dar a confiança de você continuar indo na direção de coisas que te preenchem, que te inflam, que te inspiram, que te fazem ter tesão de viver. A autoconfiança, ela tá ligada em você gostar de você. E gostar e não é se achar, se inflar, sabe? É você falar: "Cara, tem umas coisas muito legais sobre mim, tem umas coisas que eu não gosto tanto assim". Normal, né? Todo mundo aqui que tem relacionamento, a gente ama as pessoas loucamente, tem umas coisas que a gente fala: "Ai, Jesus, não acredito que você tá fazendo isso de novo". Você ama, não tem problema, você releva. Quando você não gosta de alguém, e quem e fim de relacionamento, às vezes, é muito assim, né, você não aguenta mais a pessoa, aí tudo você pega no pé, aí tudo você critica, aí a pessoa pega o pano de prato, deixa em cima da da bench, minha cabeça já tá em inglês. Deixa em cima do balcão, aí você já reclama: "Porra, nem pra botar de volta o pano de prato, porque sou sempre eu botando pano de prato", tudo vira uma coisa. Só que a gente fica fazendo o bickering, né. A gente fica fazendo isso, a gente fica se pegando no pé, não pode falar uma coisa, às vezes você tá numa conversa, você fala alguma coisa e fica: "Não acredito que você falou isso, meu, que vergonha, só me faz passar vergonha". A gente fala essas coisas. E aí na próxima vez que você for falar, se você acha que você só se faz passar vergonha, você vai falar alguma coisa? Não, você fica quieto. Aí você não fala a sua opinião, você não se expressa, você não mostra quem você é, você não se conecta com as pessoas, você se sente sozinha. Nem as pessoas conseguem gostar de você, porque você não gosta de você, porque você fica se escondendo, você não gosta de você, você tem vergonha, você esconde. Você esconde, ninguém acha, aí você se sente sozinho. Então esse processo de autoconfiança começa e começa com as pequenas coisas.
Por isso que eu falo tanto da lista do Eu Sou Foda. Vocês têm que fazer, continuar fazendo, expandir essa lista e se conectar com essa lista. Porque todos nós tem uma frase da Marianne Williamson que eu amo. Ela fala: "Você é única e especial, assim como todo mundo. E você é única e especial. Tem coisinhas que só você faz. Tem um jeitinho que é só seu. E é nosso papel proteger esse nosso jeitinho, sabe?" Quando eu estava no Brasil, eu vejo que grande parte de eu ter detestado esses 5 anos que eu passei no Brasil, foi que eu já tinha passado pelo meu processo do despertar. Eu já sabia quem eu era, eu já estava gostando de mim. Só que o pessoal no Brasil não tá atualizado. Então eles insistiam muito. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu já sabia que eu não assisto filme de violência, porque eu me impressiono, porque o meu cérebro ele não consegue diferenciar o que que é faz de conta, o que é de verdade. Aquelas memórias entram no meu cérebro, fica parecendo que eu vivi aquilo. Eu, às vezes, assistir um filme pra mim é traumático, eu nunca mais esqueço. Mas estamos lá em família, vamos assistir um filme. Eu e meu irmão. Não, vamos assistir um negócio junto, vamos assistir um negócio junto. E vai, procura, procura. Nada eu gosto, nada eu gosto. Porque não é, eu não gosto de assistir qualquer coisa mesmo. Mas tô ali, né, investindo naquelas relações, não, vou fazer uma exceção, tá? Vamos assistir Breaking Bad. Breaking Bad. E tô eu me esforçando, não, vamos lá, Breaking Bad, vamos lá, Breaking Bad. Não, vai, eu aguento, não. Não. Ah, não, tá tão. Ah, tá. Tem uma cena que eles matam uma pessoa que eu nem lembro mais. Bota o defunto numa banheira, taca ácido. Passa um tempo, tá no andar de cima, o ácido corrói a banheira, corrói o chão, cai tudo no chão, defunto, o ácido, banheiro. Eu levantei, eu só falei, chega, não mais. Eu não vou fazer isso comigo. Porque eu tava fazendo isso comigo, sabe? Tipo, eu levantei e falei, a partir de agora você não me enche o saco, não assiste mais filme comigo. Foda-se, não quero mais. Problema teu. Quer assistir, não assiste. Não vou assistir. Sair, não quero, não vou. E parece. E o que que eu ouvia? Isso é muito radical. Isso é muito radical. Só que chegou um ponto que eu falei assim: eu não vou mais negociar quem eu sou, porque vocês me acham radical. Eu não assisto mais Breaking Bad, nem me venha com essas coisas. E aí eu assumi total a postura de, ah, sou chata, acha chata, então, mas eu vou proteger a mim mesma. Se depender de vocês, vocês ficam me traumatizando. Eu tô falando que eu fico traumatizada, cara. Ninguém me escuta. Aí eu tenho que me escutar. Quantas vezes na sua vida as pessoas não estão te escutando, mas você insiste em não se respeitar? Porque você não quer bancar se é chata, se é difícil, se é pentelha, se é sensível, se é preenche a lacuna. E a gente faz isso quando a gente não gosta, gente. A gente não prioriza, tem que cuidar da gente, sabe? A autoconfiança está muito ligada a isso, em a gente cuidar da gente, a gente se tratar como preciosas, porque nós somos as nossas, sabe? Nós somos o nosso bebezinho. Proteger, sabe? Tipo, tem que proteger e cuidar. Não, eu conheço a Fernanda. Ela não fica bem assistindo esse tipo de coisa, ela não vai mais assistir, não vai. Claro que eu fiz uma cena aqui pra vocês, né? No dia eu fiz uma cena, a mesma cena que eu fiz aqui. Mas era da minha família e tal, né? Isso acontece em mil outras situações que eu simplesmente me retiro. Não. Ah, já, isso, é o que é o que a minha bebezinha precisa. E aí, óbvio, né? Tem mil outras situações que eu vou lá e enfrento, faço o que tem que fazer e depois cuido. Então, é a gente cuidar de nós mesmos. Essa autoconfiança que vocês buscam, esse estar bem com você mesmo, esse estar leve, tranquilo que vocês buscam, tem a ver com você criar esse cuidado íntimo com você mesmo. Em você ouvir os seus limites, em você levar a sério. Em você ser a primeira pessoa que vai falar, não, não é drama. É como eu tô me sentindo. Não, não é besteira. Sim, é válido. Sim, é importante.
Sim, eu vou ouvir isso. Sim, eu vou cuidar disso. Porque se você aprendeu a não gostar de você, existe também caminhos para você aprender a gostar de você. E a primeira coisa é trocar o julgamento pela compaixão. Parar de se julgar tanto e perceber que você está fazendo o que dá. Que não quer dizer que não dá para ser melhor, mas é o que dá. Eu tenho uma amiga que estava passando por uma fase, nossa, muita ansiedade, muito, explodindo o tempo inteiro, uma pilha, trabalhando muito, trabalhando muito. Finalmente ela eh, foi no médico, entrou na academia, e faz umas 2 semanas que ela começou essas coisas. Ela falou: "Ai, eu ainda não tô totalmente bem, tô indo na academia, fui no médico, mas". Falei: "Amiga, você não sabe que incrível esse passo que você tomou, porque agora você tá numa direção de melhora. Você tá numa direção já enorme, porque com o tempo você vai empilhando, você vai empilhando com o tempo. Tá na direção são os famosos, né, pequenos passos na direção certa. Você tá na direção de uma melhora já é incrível. E se você gosta de você, se você pega leve, se você não fica se criticando, se maltratando, se desrespeitando, se humilhando, essa jornada fica mais gostosa, porque você não está se cobrando ser aquele ideal. Você sabe reconhecer que você está no caminho, está no caminho. E se você é mais leve com você, mais tranquila com você, se você se leva menos a sério, você consegue ser mais agradável para os outros, você consegue tolerar mais os outros, você consegue ouvir mais os outros, principalmente as relações mais íntimas. Que é quando a gente deixa escorrer o veneno, né. Escorrendo o veneno com a gente, mas é nas íntimas que a gente escorre os venenos. Então é quando grita com o filho, é quando perde a paciência com o marido, é quando xinga a mãe, é quando, né, são as relações mais próximas que acabam que são as mais importantes, né, tipo, olha que doideira. Eh, então fica essa reflexão para vocês, e hoje eu não vou vir com não sei, estão no despertar, né, já estão tem um monte de ferramentas de autoconfiança, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês começarem a perceber o quanto que você aprendeu a não gostar de você. E quanto que para mudar isso você vai ter que aprender a gostar de você. Que tem motivo, tem um monte. Tem um monte. E vale a pena. Porque mesmo no começo é um pouco difícil, porque você já está acostumada a ser super crítica, né? São anos de um, de um, de um padrão, né? Que foi lá cultivado. Então é uma construção, agora é uma outra construção. Mas você está sempre construindo. Na aula passada a gente estava falando, eu vou repetir porque nem todas vocês estavam, na verdade quase nenhuma estava. Você tem, tipo, imagina, uma jabuticabeira enorme de críticas, autocobrança, desde criancinha, faz 32 anos que a minha tá crescendo, assim, né? Tipo, lá, desde a gatinha estufada. Faz 32 anos da árvore. É que a minha já cortei faz antes, mas vamos supor, 32 anos. Aí você vai começar a cultivar uma nova. É uma semente. Vai ter que virar mudinha, depois vira uma arvorezinha. Aí vai crescendo. Mas aí você tá regando qual das árvores? A do não me amo, sou horrível, sou péssima, ou você vai começar a deixar essa aí secar as folhas e perder os frutos e começar a botar a sua energia, a sua água, a sua atenção, o seu sol, a sua luz nas novas. A direção faz toda a diferença, toda a diferença. E se rodear de pessoas que te relembrem quando você fraquejar, da sua luz, quanto você pode, do quanto você é capaz, do quanto você é incrível.
que eu não canse de falar, sabe. E uma coisa que me ajuda demais é ser essa pessoa para as minhas amigas, assim. Minhas amigas, imagina, né, impossível elas falarem mal delas mesmas. Eu escuto tal, e aí já começa: "Mas olha que você já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro, já fez aquilo outro". Quando você faz isso para outras pessoas, você vai desenvolvendo habilidade que você vai poder usar com você mesmo. Então me ajuda muito. E um outro comentário que eu acho que é importante fazer, a partir do que a Dani comentou, é que, óbvio, né, eu fico trazendo aqui os fatos da infância e tal, vi que eu mexi com as mães. Um abraço carinhoso para vocês todos. Mas eu acho importante identificar da onde veio, nomear mesmo, ver que cara tinha, mas a gente não faz isso para botar culpados, porque que nem a Dani estava falando: "Ah, minha mãe deixava, ela estava insegura". É, porque, pô, eu imagino que eu ia ficar desesperada de deixar meu filho na escola pela primeira vez. Eu ia ser igual eu me vi muito na sua mãe. Porque eu ia ficar desesperada de deixar meu bebezinho, tipo, embora deixar na mão de pessoas que eu não conheço, meu Deus do céu, eu entendo totalmente, sabe, totalmente. Então, assim, claro que cada um fez ali o que tinha com o que dava, do jeito que dava, sabe, tipo, e a gente pode falar assim: "Beleza, veio daquele lugar", até ter o seu ressentimento se você tiver. Isso é uma coisa que ultimamente eu tenho me permitido, às vezes eu tenho uns ressentimentos dos meus pais, eu falo assim: "Ah, eu posso ter ressentimento e ao mesmo tempo amar, e ao mesmo tempo ser grata, e ao mesmo tempo gostar de umas coisas e não gostar de outras". Parar de ser tão, eh, polarizada, né. Ou acha o máximo ou acha uma merda. Não, tipo, tinha coisas muito legais, coisas muito péssimas, coisas mais ou menos, coisas que eu aprendi, coisas incríveis sobre mim, que eu tenho sobre os meus pais e coisas péssimas que eu tenho ressentimento até hoje e sou filha, dane-se, entendeu. Posso sentir o que eu for. Eh, mas é isso, tipo, fizeram o que deu, entendeu. Aí agora que a gente é adulta, não tem mais, a gente usa isso como referência para se entender, para se navegar, para fazer um mapa da onde a gente chegou, mas os pais não nem aqueles pais nem existem mais, né, tipo, nem dá mais. Aquelas pessoas já nem o Thiago nem existe mais, né, o Thiago do ônibus, só pra dar uma recapitulada aí da gatinha estufada. E não adianta, né. Então, tipo, a gente faz esse exercício pra ver de onde veio, mas é realmente não é o que nos construiu, mas não é o que vai nos definir a partir de agora, porque nós somos as adultas do nosso bebezinho agora, né. Nós somos a bebezinha e nós somos a adulta e a gente cuida de nós mesmos, né. A gente tem como aprender a fazer isso, porque também tem esse processo de a gente aprender como eu quero me amar, como eu quero cuidar de mim, como eu quero falar. E esse é um processo que vocês vão ter que descobrir, porque o jeito que eu amo não é o jeito que você ama, né. O que é importante pra mim no amor não é necessariamente o que é importante pra você. Eu aprendi a me amar do jeito que eu gosto de amar e ser amada, né. E aí você vai ter o seu jeito. Vai ver pra você amar é levar pra tomar sorvete, fazer desenho, fazer arte terapia. Pra mim não é, entendeu. Pra cada um vai ser de um jeito. E a gente se poder se descobrir também, né, aprender a amar a gente. Que nem quando a gente começa um relacionamento novo, a gente vai aprendendo a amar a pessoa. Mas como que você gosta? Que comida você gosta? Você gosta disso ou não gosta daquilo? Tem uma amiga que agora eu mudei pra Gold Coast, ela estava muito próxima, né, aí eu cozinho uma das minhas linguagens de amor é cozinhar, eu amo cozinhar para as pessoas que eu amo. Aí fico: "Mas o que que você gosta? O que você não gosta?". "Ah, gosto de tudo". Nunca confio numa pessoa que fala que gosta de tudo, porque é mentira. Ai, mas só não pimenta. Ah, não, só não cebola crua. Ah, não. Aí eu vou aprendendo. Como é que você gosta? Como é aí vai ajustando, é o mesmo processo. Mas é uma aprendizagem, é uma aprendizagem. E percebe a partir do que a Dani falou, assim, né, o quanto que a gente merece compaixão também. Porque olha quanto tempo que a gente tá, né, rodeada de vozes tão críticas, tão duras, tão e às vezes vozes duras que vieram embaladas. Eu faço isso porque eu te amo. Eu falo isso porque eu te amo. Eu falo isso porque eu quero te proteger. Eu faço isso porque eu quero cuidar de você. Então, olha que confuso que é também, né?
Tudo isso para falar para a gente ser generosa e compassiva com nós mesmos, como a gente gostaria que tivessem sido, né. Porque é um processo de descoberta e de aprendizagem mesmo, mas só de você estar na direção certa já é uma grande coisa, porque o tempo vai passar e essa árvore vai crescer. E para mim são 10 anos que eu entrei nesse processo. E é que eu falo de quem eu era, assim, eu acho não vocês nunca vão ter nem ideia, né, quanto que eu era, porque era o quanto que é mais que eu sou só mais tranquila comigo mesma, né, só porque eu não fico e olha que eu ainda tenho uma Berenice bem ativa, mas não diminuiu tanto. E é tanto mais paz, né, tanto mais relaxo mais. Amadas, obrigada, ela foi incrível, amei, foi ótimo. Eu vim com bem pouca coisa para falar, mas as coisas fluíram bem. Obrigada pela partilha, pela generosidade em compartilhar a vida de vocês, pelas novas questões que vocês trouxeram, né, a complexidade, a gente não tem respostas, né. Nem eu tenho resposta de nada, nem eu sei de tudo, né, eu compartilho com vocês o que eu penso, o que eu vivo, o que eu aprendo e vocês pegam o que fizer sentido para vocês, porque vocês são as adultas aí da sua jornada. Mas a gente vai se iluminando, né, caminhando juntas, né. É uma caminhada solitária que a gente faz juntas. E boa noite, desculpa pelo tempo, mas ficou bom, né. Isso que importa, ficou bom, todos enriquecemos aqui. Bom dia, boa noite, nos vemos semana que vem, para quem tá no Despertar dessa turma, a gente se vê amanhã. Um super beijo, meus amores. Obrigada. Adeus, boa noite.